Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Som da Repórter. Vamos falar sobre um ídolo que está forçando um retorno ao Internacional. Novidade sobre Taison. Será que ele volta ao Clube do Povo? Vamos falar também sobre o astro do Campeonato Brasileiro que quase jogou no Internacional e citou o clube em entrevista recente. E a gente fala sobre tudo isso depois que você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo no canal e ativar as notificações. Sem mais enrolação, bora falar de Inter. Vamos lá, pessoal, neste sábado de volta ao estúdio tradicional. Gosto e queria estar de volta a esse estúdio, então a gente volta a trazer conteúdo com esse belo cenário aqui do Internacional. Estou também com a camisa da Roma, uma camisa retrô, então em homenagem a um dos maiores ídolos da história do Internacional. E se o assunto é sobre ídolo, eu quero trazer uma informação aqui para vocês, uma informação que foi trazida hoje pela manhã pelo Felipe Duarte, repórter da Rádio Gaúcha, muito bem informado e que trouxe uma atualização sobre o caso Taison. Para quem não está sabendo ou quem não está inteirado dessa história, o Taison ele está em fim de contrato com o PAOK da Grécia e está se declarando nos bastidores ao Internacional. Resumindo, o Taison está louco para voltar e jogar no Inter. Já tentou organizar uma reunião com a direção do Internacional que negou essa possibilidade. O Inter está muito reticente em relação a esse retorno, mas a informação do bastidor é essa: o Taison quer muito voltar ao Internacional. A direção entende que não é o nome, que o Taison já teve a sua oportunidade, saiu inclusive atritado com o presidente Alessandro Barcelos, com outras pessoas do Internacional. Embora esse atrito já tenha sido resolvido, os dois já conversaram sobre isso, está tudo certo, mas o Inter entende que aos 37 anos o Taison já não tem mais uma grande contribuição a dar ao Internacional, embora o jogador tenha aceitado já reduzir os seus vencimentos. Porém, a nova informação que vem da Rádio Gaúcha, ela dá conta de que o PAOK da Grécia ofereceu um novo contrato ao Taison, com valores maiores do que haviam oferecido antes. E o Taison negou, pelo menos no primeiro momento, esse novo contato do clube grego, justamente esperando uma proposta do Internacional. Resumindo, o Taison está forçando a barra, está fazendo de tudo para voltar ao Inter. Tem inclusive um grande amigo no departamento de futebol, que é o D'Alessandro, e essa relação ela é pública, todo mundo sabe da grande relação que há entre Taison e D'Alessandro. Mas, por hora, a posição da direção do Inter e do departamento de futebol é em não investir em Taison. Embora, e aqui eu já vou dar a minha opinião, eu acho que o Taison é uma melhor opção que o Oscar Romero. Significa que eu apoio a contratação do Taison? Não. Também concordo com a direção do Inter, acho que já passou, o Taison teve a sua oportunidade, é um jogador que também já mostrou algumas dificuldades de relacionamento na sua primeira passagem, na sua segunda passagem, perdão, aqui no Internacional. Agora, não é porque tu tem um reserva pior do que o Taison, que na minha opinião é o Oscar Romero, que tu é obrigado a contratar o Taison. Um erro não justifica outro erro. Então, essa é a minha opinião sobre esse caso. Quero saber a sua aqui nos comentários sobre um possível retorno de Taison ao Internacional aos 37 anos de idade. O Taison que gostaria de encerrar a sua carreira aqui no Internacional. Até um pouco interessante isso, porque o Taison já em algumas entrevistas dava a entender que gostaria de encerrar a sua carreira no Brasil de Pelotas, onde ele enfim, tem esse carinho com o clube de Pelotas, é torcedor, teve também passagem por lá. Então, assim, acredito que pela situação atual do Brasil de Pelotas, o Taison tenha refugado, tenha refeito esse projeto de carreira e gostaria agora de encerrar no Internacional. Deixando de lado o assunto Taison para a gente falar sobre realidades, jogadores que estão performando bem no futebol brasileiro e que estiveram na mira do Internacional. E mais um
acabou aparecendo nas últimas horas. Já teve, por exemplo, Marlon Freitas, que está desfilando no Botafogo, Gregory também do Botafogo, vários jogadores, Igor Jesus também do Botafogo, que já estiveram na mira do Inter e por falta ou de grana ou de projeto, o Inter não conseguiu contratar. E surgiu mais um nas últimas horas, que foi o Caio Jorge, atual artilheiro do Campeonato Brasileiro, está muito bem no Cruzeiro, é um grande atacante na minha opinião, e o Inter já quase contratou esse jogador. E ele mesmo, em entrevista ao canal do João Pedro Sgarbi, que é da Band de São Paulo, ele trouxe o seguinte, que quando ele estava no Frosinone, time italiano, time pequeno, vários clubes do Brasil procuraram ele, dentre eles o Cruzeiro, o Palmeiras e o Internacional. Porém, segundo Caio Jorge, o projeto do Cruzeiro acabou falando mais alto. Isso me preocupa de certa forma, embora eu discorde um pouco do Caio Jorge, claro que ele omite parte da informação, não foi só pelo projeto, né? Foi pela grana que o Cruzeiro estava colocando no negócio. Certamente o Inter não tinha a capacidade financeira do Cruzeiro para competir em termos de projeto, né, de transferência, de pagar a transferência e também de salário. O Inter não tem hoje capacidade de competir financeiramente com o Cruzeiro, que é uma SAF, tem o Pedrinho BH no comando. Agora, me preocupa que vários jogadores que o Inter perdeu para outros clubes no mercado sejam em relação a projeto. Qual projeto está sendo apresentado pela direção do Internacional para que jogadores prefiram outros clubes do centro do país, do Rio de Janeiro, de São Paulo? O Inter já não é um time tão mais atrativo assim aos jogadores? Essa é uma reflexão que eu deixo para você também comentar aqui embaixo. Por que o Inter não consegue investir e trazer jogadores na lábia? É importante esse tipo de negociação, onde tu não tem a maior capacidade financeira, tu tem que ter um outro tipo de convencimento, convencer os jogadores a virem a jogar aqui. Por exemplo, com uma Libertadores. Porque o Caio Jorge, ano passado, é verdade, preferiu jogar no Cruzeiro, que não estava próximo de se classificar a Libertadores, do que ao Inter, que estava ali disputando na parte de cima do Campeonato Brasileiro. Então tudo isso fica de reflexão aqui pra gente. Por que o Internacional está perdendo muitos jogadores no mercado? Vamos lá, pessoal. O Inter volta no dia 28 a treinar no CT Parque Gigante. O técnico Roger certamente está observando esses duelos do Mundial de Clubes. Muita preocupação em relação ao Flamengo, que na minha opinião é o melhor time brasileiro disparado. Felipe Luiz faz um grande trabalho, tem grandes jogadores. Agora, o alento do Inter talvez seja a venda do Gerson, que deve acontecer agora depois do Mundial de Clubes para o Zenit, 25 milhões de euros. Arrascaeta está suspenso do primeiro jogo no Maracanã, isso também é um alento. Agora, o Flamengo vai contratar e contratou o Jorginho, que é um grande jogador. Então, fique de olho, Roger Machado, e já comece a bolar a sua estratégia para esses duelos pela Libertadores. Tá certo, pessoal? Deixa aqui embaixo o teu comentário, a tua opinião sobre os temas que eu trouxe aqui nesse vídeo. Se inscreve aqui embaixo no canal, ajuda bastante, estamos chegando aos 6 mil inscritos. Deixe teu like, também ativa as notificações para não perder nada, nenhum novo conteúdo aqui no YouTube. Eu volto no próximo conteúdo, galera. Valeu, um abraço!